Estamos recebendo hoje Pedro Índio Negro, aqui no Polêmica Paraíba, para falar um pouquinho da carreira, falar dos projetos que são muitos, falar de música, de uma forma geral. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Além de falar sobre o show que acontece logo mais, daqui a pouquinho a gente toca nesse assunto, queria falar um pouquinho para as pessoas que te conhecem ou para quem ainda não te ouviu cantar. Quem é Pedro Índio? Então, eu sou um cantor daqui da cidade de João Pessoa, tenho 24 anos atualmente. Comecei a cantar há mais ou menos uns 3 anos, assim, ininterruptamente, né? O primeiro show que eu fiz eu tinha 13 anos, mas eu não digo que eu tenho 10 anos de carreira, não, eu digo que eu tenho 3. E aí, é isso, eu também sou ilustrador daqui, eu trabalho fazendo alguns cartazes para shows de artistas daqui. E para restaurantes, vem, na verdade, assim, ele tá muito tímido, mas assim, vem de uma família de artistas, né? Quem são seus pais, Pedro Índio Negro? Então, na verdade, a minha família inteira só tem músico na minha família, né? Meu irmão, ele é formado em música pela UFPB. Minha irmã também é cantora, trabalha dando aula de canto e tem um projeto comigo musical. Minha mãe é cantora, o nome dela é Glaucia Lima. E meu pai também é cantor e compositor, Pedro Osmar, que fundou o grupo Jaguaribe Carne, dos anos 70. Aí minha avó também é cantora lírica, enfim. Aí vai puxando, se for puxar, todo mundo canta, ninguém trabalha. Então a gente pode dizer que são 24 anos de carreira musical, porque cantava desde criança, né? É verdade. Hoje em dia eu percebo que eu tenho uma certa facilidade para trabalhar, por exemplo, com backing vocal, né? Que eu trabalho, às vezes, fazendo backing vocal para alguns artistas aqui, por exemplo, Valdonato, que fez um show tributo a Bob Marley e chamou eu e minha irmã para sermos os backing vocals desse show, porque eu já canto com ela, levando para esse lado da harmonização vocal, desde que eu me entendo por gente, né? Então, pra gente, isso é uma coisa de brincadeira mesmo. Em casa, a gente brincava disso, e aí, quando a gente viu, a gente tava ganhando dinheiro com isso também, conseguindo trabalhar com vários colegas e ídolos da gente também, e não parou até agora. Você tem vários projetos em andamento nesse momento, assim. Alguns deles eu já conheço, mas eu queria que você descrevesse esses projetos, porque muitas pessoas que estão assistindo agora já podem ter ouvido a tua voz, tá reconhecendo a tua voz num projeto, mas dizendo, não, mas ele é de tal grupo, ele tá fazendo tal trabalho, não pode ser. Então, eu tinha uma banda chamada Flor de Pedra, que foi a banda com a qual eu comecei a trabalhar, de fato, música autoral aqui na cidade, né? E aí depois, a partir da Flor de Pedra, começou a surgir outros projetos, como, por exemplo, o Duo Pedrada, que é um duo voz e violão que eu tenho com Pedro Medeiros, que a gente faz um repertório de música autoral e também dos clássicos da MPB aqui. É bem, assim, suave, mas tentando levar pro lado do peso emocional, do carrego emocional, assim. Aí também tem a Funkeria, que eu entrei há pouco mais de um ano, que é uma banda de black music. A gente toca uns clássicos do soul e do funk dos anos 70, 80 e alguns do pop mais atual, mas da música negra, né, americana. Que é o projeto que eu tenho com minha irmã, Manu. E também tem a Quadrilha, que é um quarteto vocal, que somos eu, Elon, Guga Limeira e Amorim. E agora a gente vai lançar um disco também. E aí tem um projeto Família Quem Vem, que é um projeto que eu tenho com a minha família, meus 2 irmãos e minha mãe, que é só de música autoral também. E eu tô esquecendo alguma coisa? Acho que não. E tem o trabalho que você vem fazendo sozinho, que é esse show de hoje à noite, né? Que é um tributo a uma das principais bandas de rock, uma das precursoras, né? Vou fazer esse show, que vai ser um tributo a uma banda chamada Deep Purple, que, assim, pelo menos uma música todo mundo conhece, que é a música Smoke on the Water, que foi lançada em 1972 no disco Machine Head. E é uma das bandas que me formou como cantor. Por exemplo, eu escutava muito essa banda na minha adolescência. Mas eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos quando eu descobri essa banda. E eu viciei, assim, eu comecei a ouvir todos os discos e eu sei cantar quase todas as músicas, assim, de cor. Tanto que nesse show eu tava super nervoso, porque era uma responsabilidade muito grande, né? Porque, assim, o segundo vocalista de Deep Purple, o Ian Gillan, ele foi apelidado como a Silver Voice, a voz de prata.
né? E nem ele aguentou cantar as músicas dele durante muito tempo. Então, assim, quando surgiu a oportunidade de fazer esse show, eu fiquei nervoso, assim, achando que eu ia morrer do coração. Mas, e também por causa das letras, que cantar em outra língua é muito difícil, a articulação é diferente, então você tem que levar a sua voz para outro lugar mesmo. Mas a experiência que eu tive com a primeira edição do show que eu fiz lá no Café da Usina Energisa foi muito positiva, porque eu e os músicos, né, a banda que está fazendo esse tributo é Rafael Chaves na guitarra, Léo Noronha nos teclados, Dani de Oliveira no baixo e Bennett Oliveira na bateria. Então, assim, só músicos do alto escalão, assim, pessoense, assim, gente muito profissional. E que, por exemplo, o baterista, ele chegou, não sabia nem quem era, depois perguntou quem é esse cara. E quando chegou na hora do show, o bicho sabia tocar. Eu acho que ele sabia mais do que eu. Mas e quanto tempo de ensaio, assim? Você falou da preparação de voz, mas quanto tempo para montar o show, organizar as músicas todas e ensaiar com a banda? A gente fez 4 ensaios para fazer um repertório de 14 músicas. Então, assim, antes do show a gente tava tanto na expectativa de não saber muito bem como é que o show ia ser, mas a gente também tava se confiando muito um na capacidade do outro, assim, sabe? Então, quando começou o show, que a gente viu, a gente olhou assim, na terceira música, a gente olhou um pro outro e fez, caramba, tá rolando. Aí, assim, na 5ª música a gente, velho, já é daí pra frente, é só subir na ladeira, assim, cada um puxando o outro pela mão e aí a gente teve a participação de Valdonato também. E toda vez que sobe também vai ter. vai ter também. Toda vez que sobe no palco é um incêndio, né, que acontece. E aí a gente ficou muito satisfeito com esse resultado do show. Tanto o resultado sonoro quanto o resultado de troca interpessoal entre os músicos. E aí a gente já tá com outras datas, além desse show de hoje no Vila do Porto, tá com outras datas aí na agulha. A gente quer fazer esse show, porque assim, Deep Purple é uma banda extremamente importante, que é uma das bandas que moldou o rock, né? Uhum. Então, assim, esse jeito de cantar super agudo, sabe? Meio agressivo, muito riff, né? Deep Purple tá colecionando, assim, uma quantidade de riffs que são alguns dos riffs mais clássicos da história do rock, né? Então, assim, é uma banda que tem um peso muito grande para você fazer um show desse, é uma responsabilidade, mas quando você gosta, você, assim, faz que nem sente direito, né? Você apenas vai, fica lúdico, fica uma brincadeira no fim, né? Muita gente se surpreendeu ao saber desse tributo, porque tá acostumado a te ouvir cantar música autoral, cantar uma música mais regional. E aí a gente entra em algumas questões de produção desse tipo de música. Atualmente, a Paraíba tem, aí, opinião minha, assim, uma boa geração de músicos autorais, gente jovem fazendo uma música boa, uma música bem feita. Só que vem as polêmicas, né, ao redor disso. No fim de semana passado, o cantor Milton Nascimento, que é uma lenda, é reconhecido internacionalmente, deu uma entrevista um tanto polêmica, xingando a música atual brasileira. Você acompanhou essa entrevista? Tem uma opinião sobre esse assunto? Então, assim que saiu essa entrevista, ele postou no Instagram dele, que eu sigo, né? Eu sigo poucos artistas, assim, porque eu acho que nem todo mundo vale a pena seguir no Instagram, por exemplo, porque nem todo mundo posta um conteúdo tão relevante. Gilberto Gil e Milton Nascimento são 2 pessoas que sempre estão postando coisa interessante. Nesse dia ele postou isso, eu já fiquei meio assim, chocado com a manchete, né? E aí eu cliquei porque eu preciso ler isso aqui. Porque vai que não é, né? Que a gente manchete. E assim, ele era bastante austero, assim, na opinião dele. Só que é uma coisa que se você ler a entrevista é tanto com ele, tem algumas passagens que o filho dele, o Augusto, que é o produtor dele, também dá a sua opinião a respeito da situação, tanto do pai dele, quanto da relação que o pai dele tem com os outros artistas, com a cena atual. E ele falou coisas assim que quem conhece a trajetória de Milton Nascimento entende, né? Do mesmo jeito que eu sou fã de Deep Purple, sei todas as músicas, eu sou fã de Milton Nascimento, sei todas as músicas. Não sei explicar como aconteceu isso, mas eu sei. Então, assim, gosto muito de ler entrevista e eu sei como é que é mais ou menos o viés ideológico dele, né? Ele, por exemplo, é uma pessoa que gosta de escrever muito sobre amizade, ele não escreve sobre um amor romântico, ele escreve sobre um amor fraterno, um amor que, assim,
não idealiza muito isso. É uma coisa mais pé no chão mesmo, assim, de poesia da amizade, digamos assim. E uma das coisas que ele falou nessa entrevista foi, ele falou assim, a música brasileira está uma merda, as letras, então, uma porcaria. Ele disse, ninguém mais escreve sobre amizade, só quer escrever sobre traição e sobre sofrimento, né? E toda a música brasileira é sobre isso atualmente? Então, eu acho que, aí mais na frente da entrevista, o filho dele fala e depois ele corrobora que, na verdade, é o tipo de música que é propagada, né? Tem um tipo de música que se faz e não se escuta, e tem um tipo de música que é propagada. O que é ser propagado, né? Propaganda é um negócio que é um processo de disseminação de uma agenda, digamos assim, né? Ele divulga isso para poder vender aquilo que vai acarretar numa venda de outro produto, entendeu? Então, assim, quanto mais você propaga aquela ideia de viver, mais você consegue fazer com que as pessoas se identifiquem com a música que fale sobre aquela ideia de vida, né? Por exemplo, se você compõe uma música que fala sobre bebida, traição, mulher, jogo, não sei o quê. Então, assim, não é a Nestlé que vai patrocinar esse tipo de música, não, esse tipo de artista. É uma marca de bebida. Então, assim, a marca de bebida injeta muito dinheiro, porque a cerveja é a bebida do brasileiro, né? Cerveja, cachaça. Injeta dinheiro ali naquele setor. Aí faz, precisamos de músicas que falem disso aqui. Aí a galera faz a música que fala daquele modo de viver. Então isso é um modo de vida que é glamourizado, que aí a galera não consegue enxergar que há diversas formas de se relacionar umas com as outras. Não precisa você estar o tempo todo falando de traição, ou você estar o tempo todo, por exemplo, um cara que tem a necessidade de estar casado, mas tem a necessidade de ficar com 10 mulheres, porque assim ele vai se mostrar que ele é um machão. E aí na música que ele escuta tem dizendo isso, não, porque tem que pegar, hoje é cachaça, mulher e gaia, né? Então assim, se ele for... Claro que existe gente que dá 2 passos pra frente e 4 pra trás em qualquer estilo de música, né? Tipo, eu posso escutar Milton Nascimento e ser esse cara que tem uma esposa que age dessa forma. Mas é bem mais recorrente nesse tipo de música que a galera fala das massas, entendeu? Porque é onde rola o dinheiro, na verdade, né? É onde rola. A indústria atual foca mais nessa parte. E assim, velho, sinceramente, também eu fico pensando, pô, o Milton Nascimento é um cara que ele tem 77 anos, o bicho é doente, tem diabetes, assim, é um cara que... E assim, eu acho que 80% dos cantores da MPB atual não cantariam se não fosse Milton Nascimento. Porque ele moldou o jeito de cantar da maioria dos cantores de hoje em dia, entendeu? Então, assim, eu acho que se deve ter respeito e se você escutar, não precisa você também se sentir incomodado. Porque, por exemplo, eu não me senti incomodado dele dizer que só tem merda na música brasileira, porque ele não me conhece. Ele não tem a obrigação e se ele mesmo se ele me conhecesse, ele não tem a obrigação de me achar bom, por exemplo. Ninguém tem a obrigação de gostar de tudo, entendeu? Então, assim, essa relativização que se faz às vezes a gente tem que dar a nossa opinião mesmo, entendeu? Dar a nossa opinião, você tem que ter um juízo de valor, você não precisa ser o seu juízo de valor que vai servir para todo mundo, mas às vezes você tem que ter um juízo de valor, tem que formar uma opinião, e quando você é perguntado, você fala. Milton Nascimento é um cara de 77 anos que não deve mais nada a ninguém, ele já provou tudo que ele tinha que provar, então assim, tudo que ele falar agora, pode ter certeza que ele vai estar falando do fundo do coração dele e que é a verdade para ele. Você pode não concordar, né? Agora eu acho meio perda de tempo algumas atitudes que alguns artistas têm tomado, que chegam no Instagram para ficar meio que desafiando ele a ir atrás de artistas novos. Ele não tem obrigação, gente. Ele tem mais o que fazer, entendeu? Ele foi amigo de Elis Regina, cara. Ele vai ficar correndo atrás sabe, vai ficar correndo atrás de fulaninho de São José, de Itapipoca, por favor. E aí teve uma frase, eu acho muito mais interessante o tipo de reação que eu li. Eu esqueci o nome do cara, eu acho que era Rafael Costa, que ele postou uma poesia assim, querido Bituca, não desista, dessa vez a culpa é mais da janela do que da vista. Aí eu fiquei, cara, esse tipo de crítica é pra gente fazer arte, é pra gente fazer poesia, não é pra gente estar reclamando, fazendo testando no Instagram. Entendeu? Mostrar a arte, mostrar a crítica na arte fica mais bonito até. Exato. Se o cara reclama que não tem música boa, então faça uma música boa e bota na rua.
entendeu? Você ficar reclamando, gravando, Milton, não sei o que, não sei o que. Vai adiantar, a música vai continuar ruim, entendeu? A militância das mídias sociais de casa. Eu acho militância em rede social... Se já funcionou algum dia, eu não lembro desse dia. Vamos falar do show de hoje à noite. Deixa um recado, convido o pessoal para assistir. Então, hoje à noite, no Vila do Porto, a partir das 10 horas, eu e uma banda massa, a gente vai fazer um tributo a Deep Purple, que é uma das bandas assim, mais importantes para a história do rock. E é uma das bandas mais importantes para a história da formação musical, tanto minha como dos meus colegas músicos. E vai ter participação de Valdonato. Eu espero que vocês vão, que ajudem a lotar, porque vai ser uma festa massa.